sistema para explorar. Observa, abaixo de mapa de caracteres tem uma ferramenta chamada monitor de recursos, que permite ao usuário monitorar elementos do sistema. Vamos verificar então como funciona o monitor de recursos na prática para monitorar os recursos do sistema. Acompanha como sempre o caminho, tu já sabe, já conhece. Botão iniciar, todos os programas. Aí vamos clicar lá onde diz acessórios. E agora, ferramentas do sistema. E ali nós temos então o monitor de recursos. Diz lá, monitorar o uso e desempenho dos seguintes recursos, que são os recursos do sistema, em tempo real. Uso da CPU, do disco, da rede e da memória. Vamos clicar aqui então, monitor de recursos. Ele vai exibir a caixa de diálogo, onde o usuário vai poder monitorar os recursos do sistema. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para que tu possa enxergar bem essa ideia de monitorar os recursos do sistema. Vamos acompanhar. Quando o usuário acessa o monitor de recursos, basicamente ele pode fazer esse monitoramento dos recursos do sistema em relação ao uso da CPU, que é o processador do computador, em relação ao uso das unidades de disco, nesse caso também estou monitorando, e também em relação ao uso da rede. Acompanha comigo ali, uso da rede e também o uso da memória do computador. Por isso é chamado de monitor de recursos, porque através dessa área o usuário pode monitorar, vou repetir, monitorar o uso da CPU, que é o processador do computador, monitorar o uso do disco, das unidades de armazenamento, monitorar o uso da rede e também, como tu observa um pouquinho mais abaixo, monitorar o uso das memórias do computador. Por isso chamado de monitor de recursos. Professor, por que eu usaria um monitor de recursos? Por que monitorar os recursos do sistema? Para ver se aquele programa que está sendo executado está ocupando de forma demasiada a memória do teu computador, se ele está ocupando de forma demasiada o próprio processador, e aí tu avalia com mais precisão o quanto um determinado programa ocupa em relação à memória, à CPU, em relação às conexões de rede. Tudo isso pode ser verificado, então, no monitor de recursos, para monitorar os recursos do sistema. E aí, como eu disse, como o monitor de recursos monitora os diversos recursos, tu pode fazer isso de forma individual, porque aqui nós temos a visão geral, mas eu posso clicar em CPU para monitorar só o uso da CPU, que é o processador. Quero monitorar somente o uso da memória do computador, e aí ele mostra uma área só para monitorar a memória. Quero monitorar o uso dos discos de armazenamento, então ele me mostra aqui o monitoramento somente do uso dos discos. E quero monitorar também o uso da rede, ou do que está sendo executado em relação à rede, também posso monitorar através do monitor de recursos. Então esses elementos são os mais importantes, né? Visão geral para monitorar tudo de uma forma geral. Posso monitorar também o uso da CPU, o uso da memória, o uso do disco e o uso da rede. Tudo isso pode ser monitorado se assim a prova indicar para o monitor de recursos, que é de fato também uma ferramenta do sistema. Vê que interessante, né? Temos então uma ferramenta para ficar monitorando tudo o que acontece dentro do meu computador. Seguido o pessoal me pergunta, professor, e quando como é que eu posso identificar possíveis problemas no meu computador, problemas no disco, na memória, na conexão de rede? Bem, tu pode usar o monitor de recursos, pelo menos para realizar o monitoramento e verificar se existe alguma possibilidade de erro ou se algo está ocupando de forma demasiada os recursos do teu computador. Ferramenta bem interessante, né?